O 28 Patas Furiosas é um coletivo teatral que surgiu em 2011 e se estabeleceu como um grupo mesmo em 2013, quando a gente entrou aqui no Espaço 28. O grupo se fez nessa chegada aqui do espaço, então era um grupo que antes só fazia encontros mais de discussões, mais mentais, até encontrar o seu corpo, né? Que talvez seja esse espaço. Então parece que o grupo se ancora aqui e faz desse lugar todas as suas questões estéticas e éticas e políticas do que é essa ideia de um espaço criativo. Sempre foi uma vontade muito grande de possibilitar esse encontro de outros artistas e outras linguagens artísticas. Então trazer pessoas da dança, pessoas da performance, pessoas da música, faz muito sentido com o jeito que a gente trabalha e o tipo de arte que a gente quer fazer. E por conta desse interesse do grupo nessas diferentes linguagens artísticas, a gente pensou, elaborou um projeto para um festival de solos, que é o Mono Festival, sempre com a pergunta norteadora que é: qual é o mínimo necessário para que uma ação artística aconteça? O mínimo necessário, pensando em arte ou pensando em acontecimento, que é o que me interessa muito, é o ser, né? E para uma ação artística. E daí, o que você deseja com essa ação artística, o que você deseja alcançar, aonde você deseja fazer. Mas eu acho que é realmente o ser humano, é o corpo humano. É o corpo em ação e relação. Eu acho que o mínimo necessário é o corpo humano. O mínimo é a existência de uma pessoa. Uma pessoa existindo não precisa mais de mais nada. Uma pessoa já é uma proposta artística. Mas eu acho que o ingrediente fundamental é o desejo de fazer, porque dá garra, né? Porque sem desejo, sem paixão, sem, sabe, aquela coisa mesmo assim, que você fala, nossa, é isso, eu vou fazer, e você vai até o fim com aquilo, pra mim é o mais importante. É o desejo que move, é o desejo que faz, é o desejo que vai fazer você construir aquilo que você quer enquanto arte. Você vai fazer o quê? Pra que você vai fazer arte? Eu só vou fazer no desejo. E eu acho que o mínimo necessário é você ter o desejo, que você move mesmo, move a vida. Cara, estar presente. Essa é a lição número 1 do teatro. Estar presente e conversar com o outro. De uma forma menos racional, de uma forma mais filosófica, espiritual. Esse é o mínimo, estar presente e ter um outro. Eu fiquei pensando que talvez o mínimo para mim, para uma ação artística, seja nessa questão da ética. Essa questão de que a obra ela precisa ter um vínculo muito real, muito legítimo com você na vida. O que precisa? Precisa de um ator, precisa de uma poética e de uma comunicação com a plateia, né? Mas sinto que às vezes também, diante da política cultural que a gente vive, às vezes a tentativa de monólogos apenas, às vezes não é uma opção, é uma falta de escolha para a gente viabilizar nossa circulação,
para a gente viabilizar nossos trabalhos que não tem muita verba, etc., sem deslegitimar todos os acontecimentos artísticos onde há um ator só em cena. Jamais a gente fez uma peça com um ator só em cena, não se trata disso, né? Mas a gente também é antenar e a gente tem que ser auspicioso, ambicioso e disputar esses campos de produção, né? Pai agora não usa mais uniforme, teu pai agora não tem mais hora para entrar, para sair, para acordar, para dormir. Não tem mais carteira assinada, não é mais assalariado, não tem mais patrão. Ainda eu trago na boca, nos olhos, a visão da tua imagem, despenteada, sorrindo, correndo pela rodagem, meia distância, meia légua, légua e meia, no fim apanhei, restou a peia, légua e meia, você correndo pela rodagem, légua e meia, despenteada, sorrindo, légua e meia. A gente fez parceria com uma escola pública aqui do lado, a Escola Rui Bloin, e aí a gente levou 2 performances, e as 2 performances que aconteceram no Mono Festival a gente levou para dentro da escola. Estou contando aqui para a Elizabeth que é uma maneira que eu encontrei para abrir o debate sobre a condição do empregado doméstico no Brasil. Para a performance da Ana Flávia, a gente discutiu o que é uma performance, discutiu de forma prática. E para a performance do Matheus, a gente fez uma audição pela escola, pegando os sons da escola, eles criaram uma música e depois a gente levou uns equipamentos de luz para eles experimentarem a iluminação e brincarem com essa relação de luz e som, que é um pouco o que aparece no trabalho do Matheus. A roda de conversa foi um bate-papo com alguns e algumas das artistas e dos artistas que tiveram aqui com a gente apresentando os trabalhos. Eu particularmente gosto da síntese na cena. Eu sempre tento buscar o que é essencial ali, o que é estritamente necessário, o que é preciso, né? O que é preciso para ser feito. E aí o preciso para ser feito tem a ideia da precisão também. Será que é preciso morrer para compreender o todo de nossa extensa dimensão? E vai até onde a nossa dimensão? Foi muito interessante também ver as pessoas de diferentes linguagens, diferentes gerações, com experiências muito diferentes, assim, discutindo mesmo o que é fazer o seu trabalho dentro de estruturas similares, ou o que parece ser uma estrutura similar, na verdade, é uma realidade muito diferente. Justamente, eu também dou muita aula, coisa, na verdade, que mais faz sentido para mim, enquanto aqui eu sinto que está acontecendo uma transformação muito efetiva em muitos níveis ao mesmo tempo. O festival é fundamental para o teatro e para a cabeça das pessoas, porque ele alimenta esse imaginário, faz com que as pessoas se juntem em torno de alguma coisa. Um espetáculo tem o seu poder, mas o festival multiplica esse poder do teatro 1000 vezes. E conhecer a experiência aqui de vocês com 28 Patas Furiosas dentro da cidade de São Paulo, num bairro, né, Vila Clementino, um bairro residencial, vim para uma experiência de uma particularidade, de um espaço, enfim,
40 pessoas, de uma escala humana, uma escala outra de festival, é interessante também, porque acho que nos fala de formatos de outras perspectivas, sem aquela ideia do festival e a mostra colada numa espetacularização, enfim. Eu acho muito importante essa conexão com os outros artistas, você vai conhecendo as outras pessoas, o público do outro artista te conhece, então é uma troca maravilhosa. A potência surge quando você está ao lado de outras coisas, é claro. Acho que nenhum trabalho existe solto no meio do mundo, ele existe em relação aos outros trabalhos. Um festival é o espaço para isso justamente, é quando isso está mais quente ainda, que é tudo isso muito junto. Cabaré, aqui do Espaço 28 Patas. A gente teve o Cabaré, que foi uma noite com 6 números, com artistas solo, em diferentes linguagens também. A gente teve a Luísa Romão com poesia, teve a Cara Catarina, uma drag, com lip sync, teve o Pedro Levi fazendo um palhaço, a Maria Silvia também fazendo palhaço, o Gui Calzavara tocando e o Fred Allen como o MC desse cabaré. Eu quero estar contente, eu e toda a minha gente. Eu quero manilete, la 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 la. Que se possa ir pra frente, ser bonito, inteligente, sempre. Manilete, la 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 la. E que apesar do presidente, meu Deus, tem a casa, a escola em dente, fartamente. Manilete, la 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 la. E que numa noite quente, por acaso chova e vem.